Oi, Quanto que vale aquela atividade que você colocou lá para ser entregue até hoje, no máximo? acho que eu tinha colocado 15 pontos. Você pôs 100 pontos lá? Ah, então tá errado, é 15. Não, deixei 100 pontos mesmo, hein? Ah, quem dera, hein? É 15. Posso deixar 20. Pra que passar Po- mais trabalho? Quem trabalhar já tá bom já, ó. Não, eu ainda tenho que ensinar pra vocês como calcular uns negócios de estrada, que aí vai ser mais trabalho, né? E eu não vi o seu, você achou depois mais tranquilo Ah, fazer? não. É que eu não vi, eu não abri o Eu seu já ali te ainda. entreguei já, ué. Você achou tranquilo? Ah, Ah, então tá não, bom. achei mó de boa. Uhum. Assim, não tão de boa, né? Porque tanto é que eu até vi uns negócios lá, que uma última curva, ela saiu muito fora de um ponto. Uhum. Mas foi só uma curva só. Você não tirando muito ponto. Ah, não, uma curva só. Não, não tiro, não. Tá aparecendo o slide Beleza, aí? então. Tá. Então, beleza. A gente vai começar agora com estradas. Se eu não me engano, a gente tem mais 4 aulas. Deixa eu ver, ó, tem hoje, semana que vem. Aí na outra é feriado, né? Do dia 20. E aí, É. dia 27. E aí depois dia 4, se eu não me engano. Então, é, isso mesmo. 4 aulas. Isso, 4 aulas, então, para eu passar estradas para vocês. Então, hoje eu já vou passar uma atividade que também é facinho, sossegada, também valendo 15, que é pesquisa. É pesquisar na internet e colocar no Word e me enviar. Não tem que fazer cálculo nem nada. E depois, mais para frente, vai ter cálculo, uns cálculos, que aí vocês vão ter que dar uma prestadinha boa de atenção. Então, hoje vai ser mais uma introdução, coisa mais teórica, tá? Para a gente poder falar sobre estradas. Se eu não estiver enganada, vocês vão ter estrada um e estrada 2 de disciplina nos semestres, nos períodos para frente. Se eu não estiver enganada, e se não tiver mudado a grade de quando foi aprovado com o MEC. Então, aqui eu vou dar a parte que envolve a parte topográfica, né? E ensinar vocês a fazer uns cálculos bacanas aqui, e depois o restante vocês vão ver nessas disciplinas aí para frente. Eu vou ensinar a parte legal do de projeto de estrada. Bom, então aqui era a introduçãozinha que eu queria fazer. Por quê? Fazer um projeto de estrada envolve principalmente a topografia, porque vai depender do relevo, do local aonde você quer passar essa estrada, né? Normalmente a estrada ela é projetada para poder conectar dois pontos, né? Pode ser duas cidades, para conectar dois lugares. E o projeto ele tem que ser feito de acordo com vários estudos. Então, um projeto de estrada ninguém faz sozinho. Normalmente é uma empresa já conceituada no mercado de construção civil. E tem um monte de profissional interdisciplinar. Então, vai ter engenheiro civil, vai ter geólogo, vai ter geógrafo, vai ter topógrafo, vai ter engenheiro ambiental, vai ter cientista social, vai ter biólogo, porque tem lugar que vai ter que desmatar e às vezes precisa fazer relatório de fauna e flora, né? Então envolve muita gente. Então, a topografia é uma das partes mais importantes, porque é a partir do relevo, né, da topografia que existe entre esses dois pontos é que se projeta o melhor traçado para a estrada. Então, essa aqui, por exemplo, ó, essa primeira foto, né, seria o começo, né, da construção da estrada. Então, aqui na frente, aqui no meio, né, vamos dizer bem no meio, eles estão fazendo uma pontezinha para continuar conectando essa estrada. Provavelmente aqui eles queriam manter mais a estrada reta e esses outros lugares aqui talvez sejam áreas de preservação, ó. Aqui, né, tá vendo uma mata bem fechadinha, aqui também, né? Então, talvez
nesse quesito aqui, era o melhor local para poder passar essa estrada. E outra coisa que eu queria mostrar aqui também é que fizeram cortes, né? Fizeram taludes, ó. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, né? Cortaram um pedaço do morro. Olha aqui, para poder passar essa estrada. A mesma coisa aqui, ó, né? Nesse canto aqui, ó. Vários taludes. Então aqui provavelmente antes A luz é cortes? é o corte do morro, né? E aí, quando ele é todo retinho, assim, ó, trabalhado, por exemplo, vem um patamar, aí desce inclinado. Vem outro patamar e desce inclinado. A gente chama de talude. Como se fosse encosta ali, né? Só que ela foi feita pelos humanos, vamos dizer assim. Certo? Aqui o morro, ó, deixa eu apagar, porque se eu risco demais, talvez não dá para ver. Que aí eu faço com a canetinha branca. Aqui provavelmente o morro vinha até aqui, ó, né? Ele era retinho. Retinho assim, né? Fazia um morrinho, com uma matinha e tal. E por algum motivo, que eu peguei essa foto da internet, mas por algum motivo, a estrada ela tinha que passar aqui. Então eles fizeram um corte desse morro, ó. E isso aqui, em projeto de estrada, fica muito caro, né? Porque olha que tanto de terra que você tem que tirar daqui. E isso para manter, né, a linha da estrada reta. A não ser que isso aqui seja um início de projeto de estrada de ferro. Aí ela tem que ser retinha mesmo, nivelada, né? Mas poderia ter outras opções, talvez, né? Isso aqui tem que fazer todo um estudo completo da área. Nessa outra foto aqui no segundo, ó, tem uma estrada passando aqui embaixo e tem outra passando por cima. Então isso aqui também acontece demais, né? Que são os famosos cruzamentos, e aí tem pontilhão. Então, também tem que se observar, quando você vai projetar uma estrada, se ela vai cruzar, né, ou vai passar por cima de outra, porque aí tem que incluir no projeto, né, um pontilhão, ou fazer uma parte mais elevada, ou rebaixar outra. Então, isso tudo você vê com imagens de satélite e aerofotogrametria, que eu vou explicar mais para frente ali o que é. E sempre são áreas bem longas, né, que a gente tem que fazer esses estudos. Porque normalmente uma estrada ela é bem comprida, muitos quilômetros aí de estudos. Vamos lá, ó, como conceito, baseado em dados, né, os dados aí podem ser topográficos, geológicos, ambientais, e assim vai. Informações, estudos, especificações, normas, sempre vai ter uma norma técnica para padronizar o projeto, desenhos, né, fazer as plantas baixas, fazer a planta topográfica, fazer curva de nível, cálculo para fazer as curvas da estrada, né? E caso tenha disposições especiais, como eu disse ali, um pontilhão, por exemplo. Então, projeto de estrada, ele existe, né, uma série de estudos e projetos específicos que devem ser efetuados. E aí, os estudos para o projeto, né, para um projeto de estrada, vai existir um estudo de viabilidade técnica para saber se aquela estrada que vocês vão querer construir é economicamente viável, né? Ou seja, não vai gastar muitos milhões aí que não caibam no orçamento do governo, né? Ou da concessionária, tipo a Nascentes das Gerais, né? Que era a concessionária aqui do pedágio. Então tem que ver se tem dinheiro suficiente. O estudo topográfico, que eu até coloquei de vermelho, que é para você fazer um melhor traçado dessa estrada. Estudos de tráfego, né? O estudo de tráfego é para conhecer o quanto de carro vai passar por dia ali naquele local, quanto de caminhão, o quanto de ônibus, né? Ver porque dependendo da quantidade de carros, automóveis e utilitários que vão passar nessa rodovia, ela vai ter que ser de faixa dupla, né? Vai ter que ter terceira faixa, ou vai ter que ter um limite de velocidade mínimo ou máximo. Então, isso é aqui no estudo de tráfego. Os estudos geológicos, né, e geotécnicos, para saber se vai precisar ter talude, né, se vai precisar cortar um pedaço de algum lugar, e se
cortar qual que é o tipo de rocha, qual que é o tipo de solo, né? Ver se não vai ter movimentação de massa, se não vai deslizar aquilo tudo quando chover muito e encharcar o solo, né? Fazer testes de. Aí provavelmente vocês já devem ter visto isso em mecânica do solo, né? Teste de plasticidade, de granulometria. Então, vem aqui tudo em estudos geológicos e geotécnicos. Estudos hidrológicos, para saber se está passando perto de rio e se chover muito, se vai inundar a estrada, né? Se vai ter um escoamento superficial, né? Vamos dizer, uma enxurrada, né? Do termo mais simples, uma enxurrada muito forte ali naquela estrada, se vai precisar que tamanho de peças de drenagem que vai precisar quando chover muito, para não encharcar, não ter aquaplanagem na pista. Então, essa parte de água é nos estudos hidrológicos. E estudos ambientais, se vai passar perto de áreas de reserva legal, de áreas indígenas, se vai ter que tirar gente dali do local, tipo, é uma propriedade rural e vai precisar comprar a propriedade lá de 2 senhorzinhos que moram ali, né? E acaba também sendo aqui nos estudos ambientais, porque entra a parte social também. Basicamente é isso aí. Nossa, eu coloquei 2 slides igual. E aí vem os projetos mais específicos, né? Dentro daquele que eu mostrei aqui do de trás. Esses aqui são os estudos. Esses estudos aqui é os que eu preciso saber antes de definir se eu vou construir ou não. Tá? É para saber, para reconhecer a minha área, o meu local. Aqui eu já tenho projeto geométrico, já é da estrada mesmo, projeto de terraplanagem, ou seja, o quanto de terra que eu tenho que tirar, o tanto de terra que eu tenho que colocar, projeto de drenagem, que aí, a partir do estudo hidrológico, eu sei o tanto que vai chover, eu sei qual é a vazão do rio, então já dá para eu fazer o projeto de drenagem, ou seja, o tamanho, né, dos tubos, por onde a água vai passar, fundação depois se for passar por cima de rio, né, aqui projetos de obras de artes correntes especiais, projeto de pavimentação, ou seja, que tipo de material, né, vai ser feito a minha estrada, a minha rodovia, projeto de integração ao meio ambiente e paisagismo. Nesse caso aqui por exemplo, igual na foto de trás aqui, né, eles cortaram um pedaço do morro. Então, qual vai ser o paisagismo que vai colocar aqui para dar uma diminuída na quantidade de impacto que essa rodovia está provocando aqui, né? Para não ficar aquele negócio todo cheio de terra, vai colocar uns arbustozinhos, né? Umas galerias bonitas, uma grama sintética. Isso entra aqui no paisagismo. Projeto de interseções, né? Então, se tiver trevo, rotatória, pontilhão. E projeto de desapropriação, que seria, né, o de comprar terras de outras pessoas para poder passar a estrada, ou de tirar indígenas, ou de desapropriar outras áreas públicas, enfim. É muita coisa que tem que ser feita para poder construir uma rodovia. O que eu quero focar agora com vocês até no final do ano é a parte do projeto geométrico, que é a parte de como que a gente calcula as curvas da estrada, né? Porque aí vai envolver a topografia. Então, o projeto geométrico é o estudo dos elementos de planta, perfil longitudinal. Ó, por que eu ensinei perfil longitudinal para vocês? É o estudo da planta, do perfil longitudinal e seção transversal de uma via, fundamentado na mecânica e em experiências realizadas, objetivando fornecer aos veículos condições de operações compatíveis do que se refere a segurança, conforto e economia. Em resumo dessa frase gigante aqui, o que eu quero dizer? Projetar, então, uma curva, né, fazer uma curva de uma estrada, de forma que um carro, ao passar pelaquela estrada, né, não sofra um acidente, né, tenha um conforto e além de tentar economizar no quesito quanto menos estrada eu gastar para poder chegar lá no meu ponto final, né, menos dinheiro eu vou economizar também.
Ô, Amanda, Oi. é, para qualquer rodovia, usar o mesmo tipo de construção, por exemplo, os mesmos componentes agregados que faz uma rodovia simples, se faz outra para que passa mais transporte pesado, por exemplo, igual essa daqui que liga Santo Mais Uhum. a Paraíso. Essa construção, o tipo essa rodovia, a construção dela é diferente da, por exemplo, que liga Passos a Paraíso? Talvez seja. O tipo de material vai depender da empresa que está fazendo a estrada, né, a rodovia. Pode ser que um use mais agregado do que o outro, e aí por isso que a estrada fica melhor. Você pode ver que vai ter rodovia que vai dar duas chuvas fortes e vai encher de buraco. Pode ter diferença, sim, na quantidade de piche que vai colocar, de brita. Isso vai ser com o projeto de pavimentação. Ah, tá. E tem diferença, sim. Às vezes, colocar um asfalto mais permeável, né? Então ele tem que ser mais poroso. Então vai depender muito do tipo da pavimentação que a construtora quer fazer ali, né? Ou que foi aprovado na licitação do governo. Normalmente as rodovias são estaduais, né? Então tem que ver aí qual que era o pedido, né, do governo ou o que a empresa, a construtora apresentou e que aceitaram e compraram a ideia. Então vai depender sim. Você pode perceber, deixa eu ver aqui, ó, tem uma estrada que eu sempre passo, que é muito raro ter buraco. Eu acho que Santo Mais mesmo, indo para Santo Mais é muito difícil ter buraco. Faz 7 anos que eu ando nessa rodovia e é poucos, né, que aparece. E Diana, quando você entra em Altinópolis também, indo para Ribeirão por Serrana, a estrada lá também, o asfalto é muito bom. Também lá chove muito, passa caminhão de cana pesado e é muito difícil ter buraco também. Agora você pega em Papassos, tá cheio de buraco. Você fala que os tipos de agregado que usou na construção daquela rodovia foi bem mais melhor do que o que foi usado nessas rodovias que ficou cheio de buraco? Aham, sim. Ou foi feito melhor, por exemplo, passou mais vezes a máquina ali para compactar, né? É, a, o projeto de drenagem foi bem feito para não acumular água. Ou na hora que a água passa, ela não vir com muita força. Então, há vários fatores que vai influenciar na estrada ser, na rodovia ser boa ou não. É bastante coisa. Você pode ver que Tá. normalmente lugar que tem muita construção, dentro de cidade, por exemplo. Né? Dentro de cidade, quando você constrói uma rua, vai ter muita casa, né? Vai ter calçada, e se a drenagem não for bem feita, vai acumular água, a água vai passar, a enxurrada vai vir. E isso danifica a rua. Você pode ver que dentro da cidade tem muito mais buraco ainda do que em rodovia. Por quê? Você está impedindo que a chuva infiltre no solo. Né? Quanto mais construção tiver, você está impermeabilizando o solo. Então, você está impedindo que a chuva entre no solo. E aí, o que acontece? Acumula essa água, vira uma enxurrada forte, né? Que a gente chama, a gente fala que, o termo técnico na engenharia é que aumenta o escoamento superficial, a velocidade do escoamento superficial, e aí é onde que ocorre enchente, inundação, arranca pedaço da rua. Então, se a estrada passar por um lugar bem vegetado e a drenagem da lateral da estrada for bem feita, possivelmente vai existir, muito raramente, quer dizer, vai existir buracos. É um monte de coisa que influencia, além do material, né? Que se comprar material de baixa qualidade, aí que o negócio vai embora logo mesmo. Vamos ver quando eles terminar de construir aquela estrada lá pra Guardinha, se vai durar sem buraco.
Então, o que a gente tem que fazer para poder construir um projeto? Ó? A gente tem que reconhecer, né, a área que a gente quer, fazer um anteprojeto, né, que é como se fosse um rascunho, vamos dizer assim, né, de como seria. Depois, fazer uma linha de ensaio ou exploração. A linha de ensaio é por onde vai passar essa estrada, o que eu vou ter que retirar. Aí temos aqui o projeto planimétrico e altimétrico, onde envolve a topografia, né? Fazer esses levantamentos das cotas, das curvas, da extensão. Se vai ter que subir muito, por exemplo, a estrada começa aqui na cota 200 e ela vai subindo para 300, depois ela desce para 250. Então tem que ter todo um levantamento planimétrico e altimétrico, né, para saber se vai ser muito íngreme a rodovia, se ela vai ser muito curva. E depois tem locação. Locação é depois que está tudo pronto, essa parte planimétrica e altimétrica, né? Você vai com o GPS para campo para marcar onde que as estacas vão estar posicionadas. E depois constrói em cima dessa marcação das estacas. O reconhecimento, que é a primeira parte aqui, né? Ela pode ser feita de dois jeitos, né? Ó, o reconhecimento refere-se à obtenção de dados planimétricos desde o ponto A ao ponto B. Então, eu tenho, né, os dois pontos aonde vai passar a minha estrada. E um dos jeitos mais comuns é com imagens de satélite, né, para fazer o reconhecimento, para saber se tem muita vegetação, se tem rio, se tem cidade perto, se tem povoado. E não é de alta precisão, né? Então, um avião pode tirar uma foto, né, que a gente chama de fotogrametria, quando são esses, a gente chama de VANT, né, esses aviõezinhos que tiram uma foto aérea do local. E temos também os drones, né, que a tecnologia agora nos permite ter com um custo mais baixo do que quando era com avião, que também faz a mesma coisa, tira uma foto e a gente consegue fazer esse reconhecimento da área, né? Antes, inclusive esse reconhecimento ele é muito bom para você fazer ele antes de terminar o orçamento, né? Antes de entrar para o processo de licitação do governo. Pra você saber aonde você está se metendo, né? Nos termos mais chucros. Então, com as fotos, né? As fotografias aéreas, a gente já consegue fazer esse levantamento. E a partir delas, dependendo do tipo de equipamento que fez o levantamento dessa foto, a gente já consegue até já fazer ali um modelinho com curvas de níveis já, para saber por onde passa, né, por onde poderia passar essa estrada. Então aqui eu tenho uma planta topográfica também, que pode ser a segunda opção de reconhecimento, né? As plantas topográficas, elas, no IBGE você consegue elas de graça, né? Só que elas são bem antigas e a escala dela é muito ampla. Mas já te dá um reconhecimento de como que é o relevo da área. Então, ter essas plantas topográficas do IBGE já também é uma fonte de reconhecimento da área. Então, por exemplo, aqui nessa parte, nessa linha mais grossa aqui, ó, vermelha, é por onde está passando uma estrada. Essa outra aqui, ó, vermelha e branca, né, aqui assim, ó, é por onde está passando outra, ó. Aqui também tem outra rodovia. Então, você já consegue identificar, né, reconhecer ali a tua área. Aqui, de azul, as linhas azuis são a parte hidrológica, os recursos hídricos, né, uma parte da hidrologia. Esses risquinhos azuis aqui do lado do rio seriam lugares que acontecem inundações, né? Ou seja, às vezes é um braço, por exemplo, da represa de Furnas. Então, ele já está até marcado aqui quando ele estiver na cota máxima, até onde que ele enche. Então, isso aqui é muito interessante também já ter como parte do reconhecimento da tua área. Aqui também tem outra fotinha, ó, dos rios, né? A estradinha branca aqui, ó, passando do ladinho do rio e tentando manter uma mesma cota, ó, se vocês perceberem, essa estradinha, ela tenta manter ali, passando por cima de uma, duas curvas de nível no máximo, ou seja, o que ela está tentando fazer? Ela está tentando ser uma estrada
menos íngreme, né? Ela está tentando evitar subir muito e descer muito. O anteprojeto, o que vai ser? O anteprojeto vão ser plantas que não precisam ser executadas em grande escala, pois o objetivo do estudo é apenas alguns traçados possíveis para compará-los. Então, eu faço, sei lá, 5 possíveis traçados da estrada, e aí eu comparo um com o outro, né, para ver qual que vai ser o melhor ali para a gente poder usar. Então, normalmente isso é feito por uma equipe experiente, que para ver qual que vai ser o melhor, para decidir, né, qual que vai ser o melhor traçado, né, se vai ter variante ou não, sendo considerado o melhor, deverá ser transformado em um projeto definitivo. Então, eu fiz 5 projetinhos ali para poder escolher um com uma equipe junto. Escolhemos um? Beleza. Então, agora que a gente escolheu um, a gente vai para a parte de cálculo, dos outros levantamentos que são necessários. Para se fazer uma estrada, é muito bom entender que evite ao máximo, né, passar por grotas, né, por cima do morro. Então, por exemplo, aqui, ó, tem uma grota do lado de baixo, né, e o morro do lado de cima. Então, passa a estrada no meio dela. É melhor, economiza. Você vai economizar porque você não vai precisar cortar um pedaço do morro e depois ter que fazer talude, né? Ou seja, você vai gastar com terraplanagem, com instabilidade, com material para segurar o talude, com máquina e tal. Então, tenta fazer o Grota é o quê? desvio. Buraco? É. Grota é um buraco. Como se fosse um buracão, assim. Rio, né? Desviar do rio também, se possível, se der. Né, de construções, tudo para você evitar gastar dinheiro. Aqui, ó, gente, nessa imagem de baixo com curvas de nível, ó, vocês podem ver que aqui tem, ó, 820, né, 825 e 830. Então, aqui eu tenho um morro que ele sobe para o lado de cá. E aqui eu tenho, ó, 820, aqui seria 825, só que tá apagado, né, aqui 830 e aqui 835. Então, esse lado aqui sobe para cá. Então, vocês podem ver, ó, aqui o traçado dessa estrada, ele tá passando no vale, né? Entre os dois morros. Então, também é uma opção, né? Para fugir de ter que cortar talude e aquilo tudo que eu falei ali do lado de cima. Quando tiver que passar por cima de rio, né? Não tem jeito de fugir de um rio, porque se for dar a volta, vai gastar muito mais material construindo estrada, que vai ter que dar um voltão. Então, já que é para gastar, né? Então, já que é para gastar, assim, já que vai ter que passar em cima do rio, tenta achar a parte mais estreita do rio, para gastar o menos possível com ponte, né? Para fazer a pontezinha aqui, ó. Então, o traçado da estrada, ela tem que passar na parte mais estreita do rio, do córrego, da represa. Né? E se essa parte estreita for a mais profunda? Aí você vai ter que ver se vai ser melhor passar aqui, que vai ser mais raso, ou aqui, que vai ser mais estreito. Eu acho que mesmo sendo mais fundo, o estreito, isso eu não vou saber te responder com toda certeza, mas eu acho que mesmo passando no estreito, ele sendo fundo, é mais vantajoso economicamente, porque você não vai gastar com asfalto. Você vai gastar só com fundação, né? Que aí vai ser mais fundo. Então você fala que Pode falar, Cleiton. Você fala então que independente de que seja a rota que você vai traçar, tem que procurar sempre buscar a economia? Sempre buscar a economia, a que gera menos impacto ambiental. Dinheiro é tudo, gente. Segurança, né? E segurança. Então tem que ter todos esses fatores. Vamos ver aqui. Aqui. O que eu ia falar aqui? Ó. Esse aqui seria um traçado entre dois pontos. Vamos fingir, então, que isso aqui é uma cidade, tá? E do lado de cá eu tenho outra cidade. E aí fiz o traçado da estrada para poder conectar as duas. Então, aqui eu tive que passar por cima do rio, porque se eu desse a volta, eu ia gastar muito mais dinheiro, né?
Então ela tem que ser economicamente viável também. E mais rápido, né, também, para não gastar também com muito tempo de viagem. Então aqui temos a pontezinha, ó, que foi feita. E tentar sempre, gente, quando vocês estiverem, né, trabalhando nessas empresas, nesse tipo de empresa, ela tem que fazer uma concordância. Concordância é como se fosse a curva, tá? Uma curva que ela depois fecha, né, finaliza com a rua, vamos dizer, a rua principal ali, né, com a entrada da cidade. Então isso também tem que estar localizado, porque, por exemplo, se aqui não tivesse uma entrada da cidade, a rua, né, a estrada ia ter que fazer assim, ó, vamos supor, né, se a entrada da cidade fosse aqui, ou uma outra rua da cidade e tal. Então também tem que localizar todos esses acessos para fazer essa conexão. Tá? Toda vez que vocês estiverem vendo coisas de projeto de estrada e vocês verem a palavra concordância, significa que é uma curva, tá? É uma curva que conecta ali duas ruas ou duas estradas. Oi, Mi. Aqui, ó. Já trouxeram pra mim. Ô, Mi, pega um. Desculpa, gente, peraí rapidinho. Pega um garfo pra eu espetar a coisa. Ó. Cleitinho, só pra te passar mais vontade, ó. Eu acho que o Márcio também entrou aí, não entrou? Sim. Olha, Tá ajudando mesmo, meu olha mano. aqui. Uma linguicinha com cheddar. Isso mesmo, passa à vontade. Foi embora a dieta, esse jeito. Hein? Ai, hoje tá quase indo mesmo, gente. Nossa, essa linguiça aqui. Nossa, rapaz, que cheiro bom. Ai. Vou até beber água aqui, que agora minha boca... Água não, suco, né? Suco. A água tá aqui, ó. Do ladinho de cá. Ai, obrigado. Tem mais comida aí. Não, Ó. agora era o garfo. Ô, Amanda. Oi. Esse negócio do corão, você tá sendo uma boa, hein? Ai, é bom que eu como, né? Então, não passa mais aperto, é suco, comida. Você Essa tá parte, doido. essa parte é boa mesmo. O problema é os vizinhos. Porque, por exemplo, o pessoal daqui de casa tá ali no fundo, no quintal, né, fazendo a carninha aí na grelha. Aqui, ó, Marcia, que chegou depois, ó, o pão de queijo com contrafilé, ó. Tá doido, hein? Qual que é o endereço? Aqui no Rosentino. Ó, o problema, às vezes, é os vizinhos aqui da rua da frente que, como eles não sabem que eu talvez esteja dando aula, né? Quando eles fazem churrasco, eles estouram o som, né? Aí, eu acho que, inclusive, acho que os vizinhos também estão fazendo churrasco. Eu tô ouvindo o som ali de música alta. Bom, então vamos lá, né, gente? Vamos adiantar essa aula que agora eu tô com fome, que deu fome aqui. Evitar. Esse slide aqui é para evitar declives muito íngremes. Então, se eu tenho aqui, ó, o ponto B, né? Eu tô partindo do A e quero ir pro B, ou tô voltando do B e vou pro A e tal. Isso aqui são as linhas de curvas de nível, né? Então, 100, 100 e... Deixa eu ver quantas linhas tem aqui. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então deve estar de 20 em 20. 120, 140, 160, 180, 200. 220, 240, 260. Uai. 120, 140, 160, 180, 200. 220, 240, 260. Não, tá menor que 20, então deve estar de 15 em 15. É, alguma coisa assim. Então, gente, aqui, o que é para evitar? Declives muito íngremes, né? Então, não podemos passar, né, a estrada assim, ó. Senão vai virar um decidão louco que não vai ter segurança nenhuma, certo? Então, por que esse traçado preto aqui, ó, ele tá dando essa volta? Porque ele tá tentando evitar que a rodovia seja muito íngreme. Vocês já foram na praia? Vocês já devem, se um de vocês já foram, vocês já devem ter descido alguma serra, que ela dá muita volta, né? Ela vai e volta, vai e volta. Vocês já foram? Sim. Várias vezes. Não é? Ó. E não é, tá, Cleitinho, tá fodendo, hein? Olha. E não é verdade? Quando vocês estão descendo a serra, não é um monte de curva assim, ó, e tem que descer devagarinho? Vixe, é muito, hein? Por quê? O freio do carro chega A queimar, a tentar cheirar, né? quase perder. Pois é, nossa, eu só fui 2 vezes, 3 vezes para parar.
Santos, por exemplo. Exatamente, que é da Serra do E Mar. aquela baixada sinistra lá que você acha, meu Deus. É. A primeira vez que eu fui pra praia, eu fui de ônibus de excursão. Gente, eu fui pra Ubatuba, na hora que foi descendo aquela serra, aquele cheirão Ah, do freio do ônibus, e eu olhando assim do ônibus lá pra baixo, eu falava, meu Jesus amado, se esse trem desembesta e o freio e perde o freio, que medo que dá. Jesus. Enfim, por que que a rodovia tem que ser daquele jeito? Porque não dá pra descer uma estrada reta ali, né? Pra poder chegar mais rápido lá, porque se fazendo curva a gente já gasta o freio, que é uma beleza, pensa se não fizesse as curvas, né? Porque a intenção da curva, de quando você faz curva, é tentar manter o mais retinho possível, né? E aí você faz uma curva bem com uma inclinação mais levezinha, aí você vai um pouquinho mais reto. Então sempre, né, fazendo esses movimentos para evitar que a inclinação, né, a declividade da tua rodovia seja muito alta, que tem um limite. E ainda mais se for um lugar longo para poder descer. Então, quanto menos íngreme, melhor. Aqui eu tenho um exemplo, ó. 2 exemplos. Esse aqui provavelmente é nos Estados Unidos, né? Não tem um matinho aqui direito. Olha aqui o tamanhozinho dos matos secos. Essa foto aqui provavelmente é nos canyons lá da Califórnia, do Arizona, dos Estados Unidos. Vou até pegar outra cor aqui, porque vermelho não vai aparecer ali, né, a canetinha. Vou pegar um azul. Então, ó, aqui tem um carrinho, gente, perdido aqui, ó. Ó, vocês podem perceber que a rodovia, né, a estrada aqui, ó, ela tem uma inclinação bem baixinha, ó. Se pegar aqui e fazer uma linha reta, ó, né, faz conta que tá reto aqui, né, fizer uma trigonometria aqui, ó, vai ver que a inclinação tá baixinha. Então, para tentar manter, né, assim, essa inclinação, a gente começa a fazer curva e vai seguindo um pouco das curvas de nível. Então, ele vai descendo devagarinho aqui uma curva de nível, depois ele desce outra, aí ele desce outra, e vai descendo de pouquinho em pouquinho. Então, dependendo dos 2 pontos aí, né, das 2 cidades ou dos 2 locais que vocês vão querer conectar, se tiver montanha no meio do caminho, rapaz, ou se for descer pra praia, vai ter trabalho para construir essa rodovia. Normalmente são as mais caras, porque é muita curva para calcular. Os engenheiros que calculam a parte do projeto geométrico de rodovia que desce para costa, né, para praia, é muita curva, gente. Porque ó, o que eu vou ensinar para vocês agora até o final do ano? Como que a gente calcula, né, a distância aqui, ó, da curva, o raio, né, dessa curva. Então, vocês vão ver que é uma coisa que não é simples assim que você faz em 10 minutos, né? Você vai gastar umas horinhas. Então, pensa, você vai ter que calcular essa curva aqui. Aí você vai ter que calcular essa aqui, ó. Essa petitinha aqui. Essa outra. Essa outra aqui na frente. Essa outra aqui. Olha quanta curva para fazer cálculo. É complicado. Então, qual que é os princípios que a gente tem que seguir? Que o traçado da estrada, ela vai acompanhar sempre as curvas de nível assim que possível. Então, a redução do volume escavado, né? Para que serve acompanhar a curva de nível? Para reduzir o volume de escavação, ou seja, para você evitar escavar muito e retirar a terra. Né? A plataforma cruzará menos com as outras curvas de nível. Então, se você manter, né, ou acompanhar a curva de nível, além da tua estrada ser no mesmo nível, né, não vai ter inclinação para cima e para baixo, a única diferença ali vai ser curva. Acho que a única coisa que vai ser curva. Ó. Então, esse aqui é 2 fotos de estradas que elas estão no mesmo nível, né? Elas acompanham o traçado da curva de nível. Então, é como se a estrada inteira aqui tivesse na cota 200. Mas tá vendo aqui o taludão que teve que fazer, ó? Aqui, ó. Olha esse corte de talude aqui que tiveram que estabilizar. Vocês podem perceber, toda vez que vocês forem pro estado de São Paulo, certeza que cortaram o morro para passar a estrada no meio. Certeza. Sempre vai ter. essas escadinhas aí é para evitar desmoronamento? Para evitar que quando chover muito,
que a velocidade do escoamento superficial seja muito alta, e aí leve e acabe levando terra junto, e aí desmorone. Então é para quebrar a velocidade da chuva. E aí acaba que ao você quebrar a velocidade da chuva, né, ela vai empoçar um pouquinho mais ali e vai infiltrar. Então vai. Mas esse outro exemplo do lado aí não tem essas escadinhas aí. Não tem porque esse morro não foi cortado. Entendeu? Só cortaram aonde fizeram a estrada. Entendeu? Então ele tá do jeito errado, tá? Não Essa é que estrada. não é que tá errado. Tá certo também. Porque ele evitou cortar, mas aqui tem muita vegetação. E vegetação segura a chuva também. Entendeu? Só que mesmo assim, esse aqui, o 2 aqui, né, é mais perigoso do que esse aqui. Do que a foto 1. Mas essa vegetação toda que tem nessa montanha também ajuda a estabilizar o solo para que ele não se movimente, né, se desloque, e também ajuda na infiltração da água, então também tá certo. Por isso que a gente fala que desmatamento é prejudicial para qualquer coisa, né? Porque se tirar a vegetação aqui, aí vai ter perigo de desmoronamento. Enquanto ninguém mexeu nela, tá tudo certo. Tá bom? Só que mesmo assim, eu ainda prefiro passar no lado 1 aqui do que no lado 2. Porque esse lado 2 aqui, essa pirambeira aqui tá meio, sei lá, tem uma fobiazinha. Tem também os tipos de estrada que o traçado vai cruzar com um espigão, né? O espigão é essa parte aqui do morro. Então, para que a gente passa pelo espigão? Para procurar pelos pontos mais baixos, né? Que a gente chama de garganta, que é quando tem dois morros, né? Tem que achar ali o ponto mais baixo entre os dois, que aí é a gargantinha. Para que a gente faz isso? Para ter rampas com declives menores. Então, para ter também uma menor movimentação de terra. Nesse caso aqui, ele cortou o espigão, ó. Olha aqui. Era um morro direto aqui, ó, né? Esse aqui descia assim, em retinho. Ele cortou para poder passar a rodovia. E aí, outra coisa que talvez pode ter sido motivo para ter cortado aqui o espigão, né? Foi essa vegetação aqui da lateral, ó. Talvez essa vegetação seja uma área de preservação permanente que não pode ser alterada. E aí, para poder não mexer ali, né, cortaram o morro aqui e passaram a estrada. Então, por isso que eu falei lá no começo da aula, né? Mostrei vários tipos de estudo, porque o melhor projeto ele leva várias coisas em consideração. A linha de ensaio, né, vai ser uma operação que poderá ser executada por topografia de campo ou por aerofotogrametria, né, que é quando a gente tem as fotinhas tiradas pelos drones. Se optar por levantamento de campo, que é você ir lá com o teodolito e tal, existe a vantagem de facilitar a implantação, né, que é o quê? Colocar as estacas na hora da alocação. Porque como você já vai estar lá no campo com a estação total, já fazendo levantamento primário, né, a estaca já vai estar lá posicionada. Então, a vantagem é essa, né, que depois, na hora de fazer a alocação, você vai ter menos trabalho. Né? Porém, a aerofotogrametria é mais rápida, né? Então, vai depender aí se você tem muito dinheiro ou se você quer agilidade. Tudo vai depender de como que são os pedidos aí dos projetos. Porque a parte de fazer a topografia é essa, né? Que a estaca já vai estar lá, pregada no chão, e depois você não vai precisar fazer a alocação. Só que vai demorar bem mais. Então aqui, né, a fotinha, eu esqueci de explicar aqui a imagem. Então aqui é a cidade A até a cidade B, e essas 1, 2, 3, 4, até a 23 são as estacas que foram posicionadas para fazer uma linha de ensaio de por onde passará a estrada. Aí aqui temos o. E aquela divisão lá? Aí esse aqui é só para não ter que colocar todos os 23 pontos. Ok. Tá? É como se fosse uma reticências aqui e aqui continuasse.
O projeto plano e altimétrico, ele, a parte de topografia também, ele vai envolver a seguinte lógica, né? E ele é feito em várias etapas. Então, primeiro ele vai ter um projeto poligonal, que vai ser sem curvas, né? Ou seja, vai ser aquele traçado só em linha reta, assim, ó. Né? Quando a gente faz o levantamento com o teodolito, né? Os primeiros pontos. Então, a gente vai ter só os pontinhos e a linha reta. Então, a gente chama isso de projeto poligonal. Né? Ou também de alinhamento. Depois, eu vou ter o projeto com as curvas horizontais de concordância, né? Que é quando eu faço a curva. Então, eu vou ter dois projetos ali. Vou ter duas plantas baixas. Uma com alinhamento, que é quando eu fui lá e utilizei a estação total, ele levantei os pontos. E o outro é eu, no AutoCAD, a partir daqueles pontos, daquela outra planta, eu fui e calculei como que vão ser as curvas. E aí eu fiz no AutoCAD, sentado no escritório. Então, é um outro projeto, tá? E aí esse vai ter cálculo, né? Aqui, ó, e consequentemente, os cálculos de seus valores geométricos em função do raio da curva e o ângulo de interseção. Né? O raio da curva é este aqui embaixo, ó. Né? Sempre a gente vai ter um valorzinho. E os ângulos de interseção, que seria esse aqui do I. Né? Que é o ângulo que a gente, na topografia, quando vai lá para fazer o levantamento, que é a deflexão. Vocês viram comigo no semestre passado. Né? Lembra que deflexão para a direita, deflexão para a esquerda? Essa deflexão, quando a gente vai fazer projeto de estrada, ela vira a interseção de dois alinhamentos da estrada. Então, aqui a gente tem a primeira parte, ó, as curvas de concordância, para criar a curva de concordância, né? Então, eu vou ter uma parte reta, um alinhamento, né, que é de um ponto ao outro, aqui eu vou ter outro alinhamento, então é como se eu tivesse colocado uma estaquinha aqui, uma outra estaquinha aqui, né? E vai ter uma estaquinha aqui para trás, vai ter outra aqui na frente. Depois eu faço o cálculo para passar essa curva aqui, né? Então, vai fazer uma curvinha aqui assim. Aí, essa curva, pelo jeito, vai vir com um raio, né? Vai ter esse raio de concordância. E aqui... Deixa eu apagar esses azul aqui. Ô, Amanda. E aqui seria interseção. Esse ângulozinho vermelho. E esse azul aqui desse lado direito seria o raio de concordância. Então, depois que eu faço o raio de concordância, fiz aqui a curva, aí eu faço uma união entre elas também, que vai ser uma outra mini curva, né? Isso aqui seria como ficaria o projeto final dessa curva de concordância, esse projeto de curvas de concordância. Então, é muito dado que está envolvido aqui, ó. Aqui tem um rio. Aqui eu tenho a latitude e a longitude do local. Aqui eu tenho o nome da estaca, né, que está segurando aqui a estrada, ó, que está marcando o ponto da estrada. Tenho os dados da minha curva da estrada, ó. Então, essa curva seria a curva 40 da rodovia, que teria um raio de 300 metros quadrados, um ângulo central de 82 graus, 44 minutos e 31 segundos. O D... Ai, gente, o que é o D mesmo? Diâmetro. Não é o diâmetro, é o comprimento aqui da curva, sabe? Não é o diâmetro dela, é o comprimento mesmo, como se fosse da circunferência, só que só ali do pedacinho da curva. Eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Que aí seria, por exemplo, 433 metros. O E vai ser a inclinação, né? E vamos ter uma variação aqui de largura. E aqui seriam as estacas, ó, 200, né? Aqui tem uma estaquinha, aqui outra, aqui outra, aqui outra, aqui outra. É muita estaca. Tô ferrado. Mas calma, fazer isso aqui, ó, esse projetão final aqui, vocês não vão fazer, não. Esse aqui é só lá quando vocês forem para trabalhar na empresa, tá? O que eu vou ensinar vocês vai ser só essa parte de cálculo da curva aqui, ó. Como que vocês vão calcular isso.
Bora fazer um projetão inteiro. E como também coloca o nome na stack. Isso eu também vou ensinar vocês. A terceira etapa do projeto plano altimétrico é fazer o desenho do perfil, né? Que foi o que eu ensinei para vocês nas últimas aulas. É fazer um perfil longitudinal do terreno, representando o alinhamento já com as retas e curvas sobre o desenho da faixa, a linha de ensaio, por meio do cruzamento com as curvas de nível. Então, aqui, ó, eu teria, né, o alinhamento por onde vai passar a minha estrada, que seria o vermelho, e o verde, que eu vou passar aqui por cima, ó, seria o meu terreno. Né, o perfil do terreno que vocês aprenderam a fazer aí. Para quê? Para que eu possa ver as inclinações da minha estrada, né? Das partes da minha estrada. Depois eu vou ter o projeto do grade, né? Que o grade é o perfil longitudinal do projeto, então que é o vermelho aqui. No grade são as rampas menos inclinadas e mais longas, que também melhoram o projeto geométrico. Então é aqui que eu também vou mudar lá no AutoCAD sentada, né? Dar uma esticada na parte reta, dar uma diminuída na inclinação. Isso a gente faz tudo pelo perfil do terreno e do grade. Então o verde aqui é o perfil do terreno, né? O perfil longitudinal do terreno, que foi o que vocês fizeram semana passada, né? Que vocês me entregaram já. E o vermelho é o perfil, o projeto do grade, que aí é o perfil da estrada, né? Por onde ela passaria ali. Em planta, ó, se a estrada... Tem vários jeitos aqui da gente ver, ó. Em planta, né? E aqui em perfil. Então, aqui em planta, a curva tá virando para a direita. Vamos supor que esse é o sentido que nós estamos indo, ó. A curva tá virando aqui para a direita. E aqui no perfil, eu vejo que primeiro eu dou uma subidinha, né? E depois ela dá uma caidinha. Essa outra aqui em planta, a curva tá virando para a esquerda. E no perfil eu vejo que eu desci e depois subi de novo. E essa outra aqui, ó, a gente pode ver que ela tá tendo o mesmo sentido dessa, ó, né? De virar para a direita aqui. Só que no perfil, ela já tem ela é diferente, ó. Ela desce e depois sobe, que aí ela já vai ser parecida com essa aqui, nesse sentido. Né? Só por isso que a gente tem que sempre fazer o projeto em planta e em perfil. Porque em planta eu tô vendo meu projeto de cima e em perfil eu tô vendo meu projeto de lado. E aqui é todos os tipos, gente, de como que fica, né? Em planta e em perfil. Ó. Aqui, quando em planta ela tá retinha, em perfil ela também tá reta. Então, o elemento espacial, que é como se eu tivesse desenhado em 3Dzinho aqui, ó, né? Com uma inclinação longitudinal única. Então, ela tá indo reto. O outro aqui tá reta, só que ela tá subindo o morro, ó. Tá em perfil, eu vejo que ela tá em curva, né? Então, aqui é como que eu desenho ela, né, em elemento espacial. Então, essa tabelinha aqui é para vocês terem ela para guardar. Para dar uma analisada, tentar ver se guarda como que fica o desenho, tá bom? Nossa senhora, já é 10h10? Aqui já é mais com um zoomzinho para vocês. Então, tangentes intermediárias curtas, né? O que é uma tangente? Seria essa parte reta aqui, ó. Curtas entre curvas de mesmo sentido, né? Ou seja, aqui, ó, ela virou para a direita, né? E essa outra curva aqui também virou para a direita. Então, elas têm curvas de mesmo sentido. Devem ser evitadas. Tá bom? Pois causam aparência de quebra de continuidade. O que isso significa? Significa que se eu estiver vindo com o meu carro aqui, ó, e vai acabar a curva, eu vou ver a parte reta e depois eu não vou ver mais nada depois da parte reta, porque ela vai estar virando aqui para a direita. Então, vai dar a sensação para mim, que está dirigindo, que a estrada acabou. E isso pode acontecer acidente. Então, por isso que é bom evitar esse tipo de coisa. O que seria o certo aqui? E no Passanto Mais, Cleito, vai ter uma estrada assim. Você vai virar para a direita aqui, e na hora que ela vai vir uma partezinha pequena, rapidinha, reta, e você já vai virar para a esquerda aqui, ó. Eu sei da qual você tá falando. Aquela lá que fica cheia de... Tem um café... Ah, eu esqueci o nome do povo lá, da família. Mas Na frente dos pimentas ali. Tem um monte de café e a curva fica entre
uns muros de vegetação assim, ó, sabe? Cheio de mato. Eles chamam de cerca viva, De que lá, cerca eu acho que viva, é isso isso, mesmo. exatamente. Essa curva mesmo. Então, por isso que tem que fazer desse jeito. Faz uma primeira para a direita, e se vier uma tangente reta aqui, né? A outra curva tem que ser para a esquerda. Para poder evitar uma aparência de quebra de continuidade. E aí, porque senão isso pode ocasionar acidentes. Mas como que vai ocasionar acidente? Porque aí eu vou achar que acabou a estrada aqui, ou talvez eu passe reto, entendeu? Aí eu caia. Saia da estrada. Entendeu? Uai, Porque se eu não faz sentido. Faz sim, porque eu vou acabar de ter feito a curva para direita. E aí eu vou ver ela reto. Se eu estiver numa alta velocidade, não vai dar tempo de eu virar para direita de novo. Agora, se ela estiver virada para a esquerda, eu vou enxergar ela logo depois que ela tá virando para a esquerda. Nossa, eu fiz muita bagunça aqui. Você fala se você fizer uma curva para a direita, depois segue um pouquinho em frente, depois faz a curva para a direita de novo? Isso é para evitar, isso você não vai ver nas rodovias. Se você fizer uma curva para a direita e a estrada rapidamente ter um trecho reto e ela já virar para a direita de novo, ela tá errada. Provavelmente o limite de velocidade dela vai ser pequeniníssimo se existir um trecho assim. Porque ela dá a aparência de que acabou a estrada ali, entendeu? E aí, se você acaba a curva, vê uma reta, acelera e depois tem outra curva já para direita ali, e você não conseguiu enxergar essa curva para direita, você pode ocasionar um acidente. Agora, quando eu faço a curva para direita, tá reta, aí eu entro na reta e eu vejo que a curva tá virando para esquerda, eu enxergo que ela tá virando para esquerda, entendeu? Mas da mesma forma que você enxerga que ela vai para a esquerda, você não enxerga que ela vai para a direita? Ela dá uma falsa aparência. É muito engraçado isso. Ela parece que acabou a estrada. Você vai olhar assim de longe, Não parece que acredito. acabou. Entendeu? É muito Não é estranho possível que isso. aconteça isso. Deve ser ilusão de ótica. É tipo uma ilusão de ótica, exatamente. Exatamente. E aí, por isso que tem que ser evitado. Se não tiver jeito e tiver que fazer assim, aí provavelmente a velocidade, o limite de velocidade dessa parte, desse trecho, vai ser pequenininho. Aí é onde eles colocam lombada, coloca radar, entendeu? Para que isso não aconteça. Porque pensa, você Não, andando ali a não. 100 por hora, dependendo do jeito que for o trecho, rapaz, acontece acidente. É ilusão de ótica, é isso mesmo que você falou. Da hora com sarcasmo, hein, Amanda? Aqui tem outros tipos, ó. Quando ele tem reta e tem um mergulho, né? O mergulho seria ele descer e subir aqui de novo, ó. Como que fica a perspectiva? Tô não. Tá. Tô. Pode pegar. Mas toca baixo, hein, que eu tô na aula aqui. Aí, gente, ó, essa parte aqui é quando tem curva e o perfil, né, ó, desce e sobe de novo, né? Como que fica a perspectiva? Ó. Então, aqui é como se eu tivesse, como que eu estaria enxergando, né, a rodovia. Essa parte aqui da perspectiva. Aqui com abaulamentos. Isso aqui me lembra muito Passos. Né? Quase chegando em Passos, a rodovia é assim, ó. Ela é reta, se a gente olhar em Eu já planta. vi já. E em perfil, ela desce, depois sobe, desce, depois sobe, desce, depois sobe. É muito engraçado isso, né? Se você olhar lá no Google Earth, né, ou em planta, você vai ver ela reta. Só que na hora que você olhar em perfil, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Famoso tobogã. Aí tem ondulações em curvas. Também é ondulação em curva essa. A de baixo também. Bom, e é isso aí. Então, esse aqui foi a introdução, gente, de projeto de estrada. Vocês querem me fazer alguma pergunta? É só para vocês verem, então, o que que a gente estuda, o que a gente faz, e aí depois, semana que vem, a gente entra na parte de conhecer esses cálculos da curva de concordância. Alguém quer me fazer alguma pergunta antes de eu passar a tarefinha da semana? Ah, não. Não, isso sem tarefa. Acabou nem a tua ainda. Mas a tarefa, essa aqui é fácil. Essa aqui, ó, o que eu quero que vocês façam? Ó. Como tarefa da semana, vocês irão pesquisar e dissertar. Dissertar é falar sobre, escrever, né?
sobre o reconhecimento de áreas com aerofotogrametria. Então, esse aqui vai ser o tema da pesquisa que vocês vão fazer. Para a construção de estrada, tá? E aí, vai ser tipo um relatóriozinho que vocês devem fazer com, no mínimo, 2 páginas, né? Porque se eu não der página, vai que me entrega uma só. Então, no mínimo, 2 Duas páginas. páginas. Eu pensei em 20 linhas. Não, 2 páginas. 2 Oh, páginas Tem que digitadas ser sobre no esses Word. tópicos aí. Isso, exatamente. E tem que ter esses 3 tópicos, tá? Então, tem que Bem. abordar a evolução da aerofotogrametria na topografia, quais os principais desafios para mapear a estrada e quais as vantagens do uso da aerofotogrametria na construção de estrada. Então, eu quero que vocês falem sobre esses três itens, tá? Olha para você ver, é muito mais fácil do que desenhar a curva de nível. Muito. Pode ser, mas duas páginas. Você tá. 2 páginas, gente, 2 páginas digitadas no Word, vocês fazem rapidinho. Que isso? Faz. Mais Eu não fácil. faço, não. Faz sim. Você vai ensinar para nós como que faz aquelas curvas lá? Os cálculos? O cálculo vou. Semana que vem a gente já começa como fazer os cálculos. Beleza. Beleza? Que aí eu ensino para vocês o raio, o ângulo do círculo, o que é o D. O que é o D mesmo, gente? Eu vou até lembrar aqui o que era o D, que eu esqueci mesmo. Não é diâmetro. Quer ver? Eu vou colocar o slide, tá? Para vocês lá no Classroom, para vocês lerem aqui a parte da tarefa. Deixa eu só abrir aqui o slide da semana que vem. Para eu lembrar o que é o D, que agora... Declinação. Não é declinação. Distância. Não é. Quer ver? Desenvolvimento que chama. Por isso que eu esqueci. Então, o D é desenvolvimento. Mas aí eu explico para vocês na semana que vem. Tá bom, meninos? Alguma pergunta? Tá ótimo. Nenhuma. Nenhuma? Então, gente, bom descanso para vocês. Bom final de semana. Eu vou aqui comer meu churrasquinho. Vocês estão servidos? Tchau, mano. Boa noite. Né? Obrigado. Boa De nada, hein? Precisando aí de qualquer coisa, só manda mensagem, tá bom? Até mais, boa noite. Boa noite, meninos.